Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarino, aqui do programa Log Brands, e hoje estamos começando mais um tempo de gravação. E eu tenho mais muitos convidados hoje interessantes para você, de logística, de transporte, supply chain, de negócio, empreendedorismo, network. Você não sabe o que tem hoje para você aqui, você precisa se conectar. Estamos hoje começando uma gravação e hoje eu trouxe um cara aqui para falar de logística, é da terra. O cara nasceu no meio. A gente sempre fala que ele não tomou leite de manhã, quando nasceu, ele tomou óleo diesel. Estou hoje aqui com o Rodrigo Clauser, que ele é CEO de uma consultoria maravilhosa, né, que está fazendo a diferença no Brasil. Seja bem-vindo, Rodrigo, é um prazer você aqui. Eurico, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui dividindo um pouquinho da experiência nossa com esse público tão seleto. Bom, Rodrigo, eu já sei que você é uma pessoa que tem uma vasta conhecimento em logística, em transporte, supply chain, nesse segmento de apoio, né, da infraestrutura brasileira. Quem é o Rodrigo e como é que começou essa trajetória tão fantástica de atender tão bem, né, com consultorias, com serviços estratégicos que você faz? Eurico, eu vim de uma cidade pequena no sul do país, trabalhei numa família bastante humilde de pecuaristas. Comecei minha carreira em empresas de transporte, trabalhei com operadores logísticos, trabalhei com indústria. Sempre tive uma carreira, a maior parte dela como executivo em empresas, né, de grande porte, de transportadoras, dentre elas Júlio Simões, TNT Mercúrio, Araçatuba, Só a máquina em Frigorífico cima. Bertin, JBS, dentre outras. Uhum. E há mais de 10 anos eu atuo no mercado de consultoria, mais focado nessa área de logística. Logística. Bom, eu sei que você, quando fala desse abrangência da logística, é muita coisa, né? Mas eu sei que você morou fora por um tempo fazendo consultoria logística, você fez um trabalho, inclusive, logístico para uma empresa. Como é que é essa cultura logística americana, cultura logística brasileira? Como é que se conecta com isso? Eurico, o choque de realidades é muito grande quando nós comparamos o modelo brasileiro, o modelo nosso latino, né, com o modelo americano. Na América, nos Estados Unidos em especial, as coisas são muito bem planejadas, muito bem executadas e os prazos são muito respeitados. Tudo que você se propõe a produzir lá, a gente consegue atingir com o máximo de eficiência possível. E no Brasil nós temos vários fatores que acabam interferindo, né, nessa relação direta de produtividade e acabam encarecendo muito o produto quando ele chega na gôndola do mercado, por Uhum. exemplo. Esse projeto que nós começamos lá é um projeto de uma transportadora. Nós visitamos alguns grandes embarcadores. O mercado americano é um mercado muito específico. Nós começamos lá com caminhões no transporte de combustível e hoje nós estamos também transportando carros. Caramba. Bom, nós temos essa realidade brasileira que, de fato, existe aí alguns planejamentos, né, não só da parte de estratégia de empresa, mas também governamental. Hoje nós temos um país hoje continental, muito grande, né? Então, definitivamente, tudo que você faz precisa ser muito bem planejado na ponta do lápis. Até porque o frete, muitas vezes, tem muita dificuldade de ser pago por transporte aéreo, rodoviário, que são os primordiais. Mas quando a gente fala de consultoria, que é o que você aplica, quando você entra numa empresa, quando você olha essa questão nacional, de ver os problemas de transporte, logística, qual que é a tua atenção que você dá, já que você tem uma visão de fora, olhando para o empresário, a própria logística brasileira? Eurico, o meu entendimento de logística é um pouco, talvez, diferente de um grupo de pessoas. Uhum. A logística ela é muito mais abrangente do que ela parece ser. Legal, isso mesmo. Logística não é colocar carga em um terminal, né, em um armazém, ou colocar a carga em um caminhão. Uhum. Se nós pensarmos, até nós temos o produto final na gôndola Uhum. para consumo, tem todo um planejamento, né, de matéria, insumo, recursos, etc., que tem que ser feito. E eu penso logística diferente, por quê? Porque nas empresas que eu pude exercitar isso de forma plena, nós temos que pensar de forma muito ampla no negócio. Quando você contrata uma consultoria, normalmente você contrata uma consultoria muito específica, na área financeira,
né? E quando se fala em logística, né, por exemplo, o pessoal pensa muito em caminhão, muito no trem, muito no avião, muito no navio. Quando nós pensamos uma consultoria para realmente trazer resultado, e um resultado bem expressivo, nós temos que pensar na correlação com todas as outras áreas da empresa. Então, eu tenho que pensar no planejamento de fluxo e contrafluxo, eu tenho que pensar no planejamento de caixa, eu tenho que pensar no planejamento de insumos, eu tenho que saber toda a arquitetura tributária, eu tenho que saber qual é a pressão de caixa que eu tenho, né, de quantos a pagar e quantos a receber, e tem que fazer esse planejamento. Assim, e aí, o segredo de tudo isso é saber se adaptar ao momento. Muito mais do que em outras épocas, esse planejamento logístico, ele era mais longínquo, hoje não é mais. Os fatores externos acabam exigindo do profissional que está à frente dessa atividade adaptações muito rápidas, muito assertivas, e tudo que se faz hoje pode nos servir para amanhã. Não é feito só de reflexão, né? E o que se faz depois da manhã pode ser alguma coisa que você fez há 10 anos atrás. Então, essa capacidade de se adaptar ao momento é que traz grandes resultados, né? O planejamento, sim, é importante, sim, é preciso, mas saber fazer o paralelo entre a realidade dos fatos acontecidos, né, do que está acontecendo operacionalmente no dia a dia, é muito mais importante do que pura e simplesmente só tentar seguir o planejamento. E é isso que traz resultados muito significativos nas instituições. E na sua concepção hoje, porque nós estamos falando de uma visão de consultoria, né? Que você entra numa empresa, de fato você tem que olhar todo esse ecossistema que está dentro da empresa. Mas o empresário hoje, né? A empresa, nós falamos de logística, falando de transporte, supply chain, mas o empresário hoje que tem um negócio em logística, é, e aí você falou no início a questão da estratégia, né? Que muitas vezes a visão brasileira está muito aquém daquilo de fora, porque na verdade existe um planejamento. Existe falta de planejamento, existe escoamento de fluxo de caixa, de dinheiro, de erros grosseiros, por isso que tem tanta dificuldades financeiras essas empresas? Quando executivo ainda, né? A atividade que eu exerço hoje é uma atividade laboral, que qualquer executivo exerce numa instituição, no dia a dia, no planejamento. Nas minhas transições de carreira, eu acho que isso é muito importante evidenciar, eu nunca levei comigo ninguém do time da outra empresa. A cultura do outro, né? Eu estou falando de pessoas. E por que eu falo de pessoas? Porque a essência sempre está dentro da empresa. Exato. Né? Mas por que dá um não resultado? Porque a maneira como é feita é que tem que ser feita diferente. Então, e aí a minha percepção para esse mercado de resultados, principalmente, né? Ela só é execuível se nós exercitarmos alternativas diferentes, eficazes e assertivas, e toda a cultura que precisa para colocar esse resultado em prática já está no time existente. Ótimo. Então, as pessoas, elas são realmente a chave e o sucesso para os negócios. E por que isso não acontece? Porque muitas vezes as pessoas não têm oportunidade. Ou essas pessoas são preparadas dentro da empresa, ou elas, às vezes, são geridas de uma forma que elas não conseguem expor essas ideias, praticar essas ideias. E quando a gente entra com uma cabeça diferente de planejamento, de que tudo pode estar certo e tudo pode estar errado, e realmente internalizar isso, nós estamos abertos a fazer as mudanças necessárias para que os resultados sejam alcançados. Perfeito. Que normalmente podem não ser os que estão efetivamente planejados. Entendi. Então, essa questão cultural que a empresa exerce em cima dos colaboradores, aí das lideranças, faz muita diferença no resultado da empresa, né? E aí, por isso que você não leva a equipe de uma empresa para outra, porque já está culturalmente já preparada para aquela empresa. Agora, eu sei que você atuou muitas vezes em consultoria e até mesmo como executivo em usinas de açúcar, né? Eu sei que esse é um case que você tem de consultoria. Fala um pouquinho, porque são poucos, né, que fazem esse tipo de trabalho e conhecem esse segmento, que é muito duro, né? É um trabalho diferenciado mesmo, a operação. Eu até vim conversando com um amigo hoje, né, sobre esse tema,
E eu sou do tempo da lavoura ainda que a gente plantava, abria a leira para plantar cana com arado a cavalo ou a cavalo de boi. É. Não sou tão velho assim, mas tive essa experiência Uhum, na minha formação profissional, digamos uhum. assim, né? E como pessoa, né? Ainda com a família. E isso não muda muito de plantar com uma máquina. O que tem é tecnologia agregada, o que tem uma variedade, uma qualidade varietal com mais produtividade, né, que resiste mais ao estresse hídrico, que produz mais, o que é mais tardio, o que é mais precoce, dentre outros. O que nós, assim, a experiência que nós levamos para a indústria canavieira, quando eu tive essa experiência como executivo ainda, foi levar justamente isso que eu te falei, essa essência de que tudo é mutável, né? E levar aplicações de sucesso de outros segmentos, outros mercados, outros negócios para dentro desse sistema. Vou te dar um exemplo. Num trabalho que eu fiz na minha carreira profissional com o pessoal da Vale, na época era Vale do Rio Doce, nós levamos o conceito de direção econômica dos caminhões para o trem. E eles aplicaram isso lá. E isso resultou na Caramba, época eles me falaram que resultou em 500 milhões de dólares de economia em combustível. nossa, Então, quando a gente leva esse conceito, né, para dentro de um negócio, não importa que negócio seja, né, perfeito. O conceito é o os mesmo para negócios, todos. isso, os negócios são particulares por uma Uhum, questão do produto sei, final que ele é sei. entregue. Mas quando você leva essa metodologia para dentro e você consegue aplicar isso com eficiência e sempre com pessoas imbuídas de boa vontade, com boas atitudes, né, e realmente comprem essa ideia e que coloquem em prática, não existe negócio que não consiga ser feito de forma mais econômica, mais produtiva ou mais segura. Que legal. Bom, Rodrigo Claus é um especialista em logística e você pode ver que a todo campo que você fala de logística, ele atua. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Adelar, que é da Náutica Digital, aqui é onde nós gravamos, é um local aqui onde você pode vir fazer suas gravações, pode fazer seus eventos, local que nós temos uma parceria fantástica. E falando de gravações, falando de entrevistas, falando de eventos, voltando aqui com o Rodrigo. Rodrigo, fala uma coisa. Logística é caminhão ou logística é operador logística? O que é logística na sua concepção? Logística é todo o planejamento de qualquer tipo de recurso, de insumo que você precise para realizar determinada atividade. Desde você criar toda a sistemática para chegar com a folha A4, com o papel, com a caneta Bic lá para o teu funcionário, para ele poder realizar a atividade laboral dele, chegar com eficiência, com rapidez e no menor custo. No menor custo. Fala para mim aqui, qual foi os maiores erros, né, de comunicação e de marketing que houveram? O que muitos que conhecem logística como caminhão. O caminhão passava, a logística e transporte. Aí a pessoa imaginava que o caminhão era transporte. Hoje nós temos a última milha, que hoje nem logomarca tem mais. Hoje uma bicicleta leva a mercadoria. Como é que foi essa mudança tão radical? Porque hoje definitivamente, as pessoas, se elas já entendiam que logística era caminhão, hoje as pessoas olham chegando bicicleta em casa, entendem que é logística. Como é que esse mindset é que as pessoas precisam entender a real, o que você falou, a logística é muito maior do que aquilo que de fato se fala por aí. Isso, no meu entendimento, está diretamente ligado com a realidade daquele momento de mercado, De mercado. né? E aí você cria uma tendência. Quando você aplica cases de sucesso de países desenvolvidos, de outras empresas, em alguns negócios particulares, no negócio que você está trabalhando, que você é gestor, que você é consultor, que você começa a fazer essas adaptações, você sempre está buscando eficiência, qualidade, atendimento ao cliente e redução de custo. É isso aí. Então, modelos que são aplicáveis para países latinos, por exemplo, não são aplicáveis para países perfeitamente desenvolvidos. Se nós pensarmos em 2006, quando eu estive na TNT Mercúrio, eu trabalhei com algumas consultorias americanas. Então, o nosso ticket médio, a nossa entrega média era 43 quilos na época. Nos Estados Unidos era 980. Caramba. Então, se fala que o porta a porta, né? A entrega lá no mercado, na loja de celulares, né? Nossa, O peso médio era 980 quilos, enquanto o nosso era 43 quilos.
E quando eu olho isso para efeito de planejamento logístico, e tem todo um custo agregado. É assim. Então, quando nós analisamos o custo de um produto, nós sempre olhamos a ineficiência do governo e a carga tributária. Mas nós não olhamos o que é muito mais amplo, que é muito mais caro todo esse planejamento, né? É que envolve vias, rodovias, acessos, né? Dentre outros. Bom, Rodrigo, agora eu queria que você olhasse para esse nosso segmento e você fosse dar uma dica para os consultores que estão assistindo. Você tem uma larga experiência, eu te conheço há muitos anos, sei quanto você conhece. Mas a larga experiência que você tem, qual é a dica que você dá para quem está numa consultoria e que ou está começando ou quer começar a consultoria e precisa olhar para o negócio como resultado, para trazer resultado para as empresas? Porque isso é como um médico, né? Você entra numa empresa, você dá um diagnóstico, depois você dá o remédio efetivo para tratar aquele problema. Qual é a dica que você dá para esse público que está aí assistindo? A vivência que eu tive na carreira profissional, que eu até tive uma experiência muito legal com o seu Ivo Dietrich, que foi presidente da TNT na época, e nós fizemos um trabalho com uma consultoria chamada Integration na época, e eu perguntei por que da consultoria para ele. Ele falou assim: Rodrigo, a consultoria vem fazer exatamente aqui dentro da empresa o que nós não conseguimos realizar. Tudo está aqui dentro. E aquilo me chamou muita atenção, tudo na vida eu levo como aprendizado. E vivendo um pouco desse lado hoje, eu vejo a dificuldade que os diretores, os gerentes, os supervisores, os coordenadores têm de implantar alguns processos por conta da resistência que elas têm dentro da própria estrutura. Porque quando nós pensamos em empresa, e aí precisa do apoio do presidente, do CEO, precisa do apoio do dono, né, de que isso seja pensado como empresa e não como negócio. Quando eu penso com negócio, eu tenho o maior resultado, né, para aquela atividade, para aquela área. Mas isso não significa dizer que aquele é o melhor resultado para a empresa. Exatamente. E quando eu penso negócio, como eu falei antes, negócio como negócio, eu penso a empresa de forma ampla e tudo que pode ser feito em cada área e que isso se interconecte no determinado momento, isso é o que traz o grande resultado. Perfeito. Então, a minha dica é de que, principalmente quem ocupa posições de primeiro nível, né, tenham essa abertura para conseguir implantar isso de forma ampla na empresa e consigam trabalhar isso de forma equilibrada entre todas as áreas de uma empresa. É isso que vai ser a chave do grande sucesso. Rodrigo Clausen, CEO da Dolphin Consultorias. E para fechar essa entrevista aqui, eu queria agradecer imensamente a tua participação aqui. Sei que você veio de uma viagem longa aí para estar conosco aqui, mas eu espero que esse conteúdo chegue para pessoas. Eu sou de logística há muito tempo, faço consultoria há muito tempo, e eu vejo que existe algumas necessidades de termos mais conteúdos como esse, para até que a gente possa mostrar de fato o que é uma consultoria e o resultado que ela pode trazer dentro do âmbito logístico. Então, eu quero agradecer imensamente você estar aqui. Eu sei que você viajou para estar aqui conosco hoje, e aí eu quero que você venha te marcar para você vir outras vezes aqui e falar um pouco mais desse assunto. Eurico, eu que agradeço o convite. É um prazer sempre estar contigo. É um prazer aprender com você, e eu queria só resumir tudo isso que eu falei. Claro. Eu sou um apaixonado por aprendizado, seja com quem for. Eu acho que isso é a minha essência particular. Eu aprendo com as pessoas muito. Legal. E é esse aprendizado que, de forma ampla, eu consigo levar nas empresas. Eu acho que isso é a essência. Porque esse aprendizado é puro. É de corpo e de alma. E quando isso é bom, quando você consegue aplicar isso na instituição, não tem coisa mais perfeita. É verdade. E eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então eu consigo unir isso de forma muito tranquila, muito objetiva, e sei que tudo o que é feito na vida é a correlação com as pessoas, né? Eu sou talvez só nesse processo de consultoria o mentor da ideia, né? Mas quem realiza mesmo são as pessoas que compram essa ideia e colocam isso em prática. Então, muito obrigado de novo, e eu estou à disposição tua aí para quando precisar nos chamar para a gente tentar dividir um pouquinho da experiência com vocês. Será um prazer. Bom, o programa Log Brand tem essa intenção, de trazer para você conteúdo que possa fortalecer o teu conhecimento e, principalmente, abrir a tua visão e olhar um pouco mais e saber que tem alguém aqui desse lado que está ajudando a você desmistificar a logística. Espero que você tenha gostado desse conteúdo.
No próximo bate-papo tem uma outra entrevista fantástica. Até lá, um abraço, fiquem com Deus.